Boa tarde, alunos. Aqui essa aula é a aula de quinta-feira à tarde. E logo depois dessa aula vocês terão aí uma atividade da qual vou passar para vocês, só fiquem atentos no caderno de vocês, ok? Bom, eu tinha parado a aula de ontem nessa parte aonde eu estava explicando as viagens de Portugal. Tá? Então aqui nós temos Portugal, tá? É um território pequenininho aqui na chamada Península Ibérica, né? Logo depois nós temos a Espanha. Então aqui Portugal tem todo o seu litoral para o Oceano Atlântico. Isso aí significa que é uma posição geográfica estratégica e muito próxima aqui à África. Então a ideia de Portugal era o quê? Fazer uma viagem até as Índias, né? As Índias era do Japão, lembrando vocês, até basicamente aqui o Irã. Então todo esse território aqui circulado eram as Índias. Aí Portugal vai investir na rota circunnavegando a África para poder chegar até as Índias. Tá? Essa era a ideia deles, uma ideia que se demonstrou, né, 100% correta. Aí o que acontece? Portugal começa a investir já a partir do comecinho do século XV. Portugal toma aqui Ceuta, que eu já tinha falado para vocês, que era um entreposto muçulmano, né? Uma cidade de comércio controlado pelos muçulmanos que acabou nas mãos dos portugueses. Aí Portugal vai fazer uma série de viagens por aqui, ó. Não era uma viagem longa, ininterrupta, não. Vinha um navegador, por exemplo, veio um, conquistou Ceuta, volta para Portugal. Tempos depois o rei, né, financiava uma nova viagem, aí vinha um novo navegador, avançava mais um pouco, registrava isso tudo, tá? Em mapas, em documentos escritos, que havia o escrivão que viajava com o capitão, com o navegador, e ele ia registrando tudo que acontecia na viagem. Tá? E os mapas também sempre eram registrados para que o próximo navegador pudesse observar o que eles estavam fazendo, tá? Por onde eles estavam passando para não errar o caminho. Aí nós temos aqui, ó, as ilhas de Açores, que passou a ser de domínio de Portugal também, a partir do ano de 1431. No ano de 1419, antes de Açores, eles tomaram as ilhas de Madeira, a Madeira, tá? 1456, as ilhas de Cabo Verde. Então eles foram tomando as ilhas aqui do Atlântico e contornando aqui a África. Aqui é o Cabo Bojador. Esse Cabo Bojador foi ultrapassado pelo navegador Gil Eanes. Aí depois a viagem mais importante foi a de Bartolomeu Dias, é essa aqui, ó, essa de linhazinha rosa. Bartolomeu Dias vem, aqui nós temos o Cabo da Boa Esperança hoje, na época chamada de Cabo das Tormentas. Os navegadores portugueses, quando chegavam aqui, eles encontravam uma forte correnteza marítima, que era o encontro das águas do Atlântico com o Índico. Então aqui tem uma correnteza aqui fortíssima. E as embarcações chegavam aqui, acabavam naufragando algumas, e outras eram avariadas, ou seja, o navio, né, era jogado contra pedras, contra corais, e acabava tendo uma variação no navio, né? E aí eles tinham que parar a viagem, consertar e voltar de novo para Portugal. Por isso era chamado de Cabo das Tormentas, que eles não conseguiam passar. Até que veio o Bartolomeu Dias na viagem de 1488 e abre um pouco mais. Aqui está mostrando ele bem rente, mas ele dá uma abertura um pouco maior aqui, se afastando um pouco mais do continente. E aí ele consegue ultrapassar. Quando ele ultrapassou, ele viaja até mais ou menos aqui, Moçambique. Aí ele para a viagem e volta lá para Portugal. Aí quando ele voltou para Portugal, ele anunciou que ele passou por aqui. Aí o rei mudou o nome para Cabo da Boa Esperança. A partir dali,
eles vão esperar mais 10 anos para financiar uma nova viagem, que é a viagem de Vasco da Gama. Só que o que vai acontecer? Isso no ano de 1498. Porém, no ano de 1492, a Espanha inicia suas grandes navegações e Colombo vai chegar até a América. Aí Portugal resolve investir mais pesado nas suas navegações para não ficar atrás da Espanha. Aí Portugal envia no ano de 1498 Vasco da Gama, porque agora já passaram que o Cabo da Boa Esperança, agora é só continuar a viagem e chegar às Índias. E aí veio o Vasco da Gama, sai daqui também de Portugal, aí essa linha aqui cinza, ele dá uma passagem aqui pelo continente da África, ele não chega no Brasil, gente, ele contorna aqui a África, mais ou menos por onde Bartolomeu Dias passou, faz o contorno aqui do Cabo da Boa Esperança e vai subindo a costa africana, até que ele vai chegar aqui em Calicut, nas Índias, na Índia, desculpa. Aí ele chega em Calicut para negociar com o rei de Calicut. Eles acreditavam que as pessoas desses locais eram selvagens, mas ele encontrou já uma civilização estabelecida, com um rei, com um comércio fortíssimo, com produção manufatureira. Então ele vai negociar com o rei. Foi uma negociação desastrosa. Por que foi desastrosa? Porque o rei de Portugal enviou os navios dele carregados com bugigangas, que era a maneira como eles faziam comércio com os africanos, com os africanos que viviam nas tribos. Então eles trocavam as bugigangas pelo que eles queriam. E aí eles vão fazer esse negócio lá em Calicut, e o rei de Calicut diz para ele que não, que lá o comércio era feito à base de troca por ouro, prata, era moeda circulante. Então que ele voltasse para Portugal e depois voltasse lá se quisesse negociar com ouro e prata. O Vasco da Gama acaba sequestrando os ministros do rei e obrigando o rei a fazer negócios com ele. O rei, então, diante do sequestro, acaba aceitando fazer comércio, fez o comércio, mas deixou um recado bem assim duro para o Vasco da Gama, dizendo o seguinte: não volte mais aqui se for para estabelecer um comércio dessa forma, volte com ouro e prata e continuaremos o comércio. E aí o Vasco da Gama volta lá para Portugal e anuncia sua descoberta, que é a chegada às Índias, e vai obviamente contar para o rei o que aconteceu lá, que foi desastroso o primeiro contato ali com Calicut. Aí 2 anos depois, o rei de Portugal, já com um capital mais acumulado, envia o Pedro Álvares Cabral, lembrando vocês que a América já havia sido descoberta. No ano de 1494, quando a América foi descoberta, depois eu vou falar sobre Colombo para vocês vão ver o que aconteceu, porque que Portugal se achou no direito de reivindicar as terras na América. Portugal vai reivindicar no ano já de 1493, Portugal falou o seguinte: olha, Colombo usou minhas ilhas aqui de Açores, as ilhas de Madeira, para poder chegar na América. Então, se ele usou, cabe aos portugueses também uma parcela dessas terras na América. E aí vai exigir um acordo de paz entre Portugal e Espanha que dividisse essas terras. Esse acordo de paz, o primeiro deles foi, a primeira tentativa foi em 1493, chamado Bula Intercoetra. Então aqui nós temos as ilhas de Cabo Verde, e a Bula Intercoetra dizia o seguinte: que uma linha imaginária, segue a bolinha vermelha aqui, uma linha imaginária passando a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde, cortada de polo a polo, a 100 milhas de Cabo Verde, seria cortado. As terras a leste seriam de Portugal, as terras a oeste
tudo isso aqui, todo o continente, seria da Espanha. Portugal não aceitou essa proposta da Espanha, que foi o Bula Intercoetra. Aí Portugal não aceita, a Espanha fala, ó, é o seguinte, tá bom, você não quer, tudo bem, então não temos que assinar mais nada. E aí a Espanha se retira, e Portugal ameaça a Espanha de guerra. Portugal, na época, era a maior potência europeia. A Espanha, temendo uma guerra contra Portugal, mas mesmo assim, né, teimando em não entrar em acordo com Portugal, o Papa vai intermediar para evitar uma guerra. Aí, com a entrada do Papa num acordo, eles assinaram um novo acordo no ano de 1494, que foi o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas pega também as ilhas de Cabo Verde como base. E diz o que o Tratado de Tordesilhas? Que passarás uma linha imaginária a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, cortando de polo a polo as novas terras, ou as terras descobertas. As terras a leste serão de Portugal, a oeste serão da Espanha. Tá? Então, o que ele está dizendo ali? Que o Tratado de Tordesilhas foi aceito por Portugal, foi assinado no ano de 1494. Então, quando Cabral sai de Portugal no ano de 1500, o Brasil, esse território aqui na América, já pertencia a Portugal. Então, Cabral, ele vem até o Brasil, toma posse oficialmente do Brasil, mas pelo acordo do Tratado de Tordesilhas já era de Portugal 6 anos antes de Cabral chegar aqui. Na minha época de estudante, a gente aprendia que Cabral chegou aqui de forma acidental. Ele pegou uma violenta tempestade na costa da África e ele desviou a rota acidentalmente, chegando no Brasil. Só que isso não é mais aceito hoje em dia, tá? Cabral, foi feito um levantamento da biografia de Cabral, ele era um experiente navegador, ele pegou realmente uma violenta tempestade aqui na costa da África, ele desviou a rota para não naufragar, mas provavelmente ele sabia para onde ele estava indo. Tá? Não existe nenhum documento disso que eu vou falar para vocês, é só uma hipótese, uma suspeita dos historiadores, de que Cabral ele recebeu uma missão do rei de Portugal para, nessa viagem para as Índias, antes ele passar, tomar posse do Brasil oficialmente, para que nenhuma outra nação viesse reclamar essas terras porque Portugal deixou-la de lado. Tá? Então, Cabral vem, passa uma semana aqui, reabastece os navios, foram 13 navios que ele saiu de Portugal, um naufragou na tempestade, chegaram 12, tá? E aí ele deixa aqui uma tripulação de degredados, que eram pessoas que tinham praticado crimes e para pagar pelo crime delas, elas cumpriam, em vez de no presídio, cumpriam nos navios e podiam ser deixadas nas novas terras. Eles foram deixados aqui e uma semana depois ele volta para a costa da África e volta lá para Calicut para negociar com os orientais o comércio de artigos de luxo e de especiarias. Aí depois um navio, ele vem com 11 navios, um volta para Portugal e anuncia a descoberta do Brasil de forma oficial. Então foi isso que aconteceu, tá? Basicamente isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, depois só mandar para mim que eu tento responder nas próximas aulas, tá? Aí nós temos uma caravela, tá? Como que era a caravela, não eram embarcações muito grandes, mas para a época, para o potencial da Europa, eram consideradas assim de primeira linha. Tá? Aqui um retrato pintado da caravela, que é as velas dela, né? Cabia mais ou menos em torno de 150 a 180 tripulantes, ou é um pouco mais do que isso. E aqui nós temos a nau, tá?
a caravela e a nau. Se assemelhavam bastante, muito difícil da gente dizer qual que é qual, né? Porque eram bem semelhantes, porque as duas, né, foram criadas de uma embarcação árabe, foram, né, influenciadas pela embarcação árabe chamada Cárabo, né? Antes dos descobrimentos, cria-se que a Terra ela era plana, então eles achavam que a Terra era plana e que se eles navegassem muito para distante do continente, eles acabariam numa imensa cachoeira, né? Aí depois, e acreditavam também que o Oceano Atlântico ele era habitado por monstros marinhos, né? Chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso. Bom, vou parar a aula por aqui, né? E logo depois vocês terão a atividade de vocês a ser cumprida aí. Fiquem com Deus, até a próxima aula.